Boa noite, Santa Maria, boa noite, Rio Grande do Sul, boa noite, Brasil, estamos no ar. Maravilha, vamos esperar o pessoal chegar, enfim, pra gente começar. Deixa eu mandar aqui aviãozinho pro pessoal. Aqui. Que aí o pessoal vai chegando. Ai, gente, mais uma terça-feira. Tô muito contente, como sempre, uma alegria imensa estar aqui junto de vocês. Hoje a gente vai estar um pouquinho mais sério, né? Porque eu sempre trago coisas interessantes para vocês, coisas para alegrar a noite de vocês, a semana de vocês, mas eu não posso estar toda semana trazendo coisa, né, alegre, só coisas bonitas, né? A gente tem que mostrar também a realidade dos fatos, das coisas. Mas antes de tudo, eu quero mostrar uma coisa muito legal, que no diário desse final de semana na revista Mix, aqui até tá Clênio Facim, né, querido, que se foi, a gente está em duas colunas, no Zoom, até deixa eu ver aqui, e bastidores da Maristela Moura. Olha aqui, ó, que legal. Olha eu lá, ó, bem faceiro com a Nívia, com a Dida. Aliás, um beijo. O Dida esteve aqui semana passada. Muito legal, Cássio, obrigado como sempre. E já nas outras páginas, até cadê aqui que eu tô? Aqui, ó. Eu lá na entrega do prêmio. Muito bonitinho também. Dá pra ver, né? Dá pra ver, olha lá. Então, muito obrigado a Cassiano Cavalheiro, Maristela Moura, Diário, sempre prestigiando esse trabalho, que eu digo que esse trabalho não é meu, é nosso, é um conjunto. Sem eu produzir e sem vocês estarem assistindo, não tem como. Mas vamos começar. Gente, devido aos últimos acontecimentos, a gente está passando por uma fase muito difícil, né? As coisas estão subindo, a gente está numa inflação assim fora de série. Hoje eu estava vendo foi na rádio CBN, que durante o atual governo a gasolina e o gás de cozinha subiram 5 vezes mais que a inflação. Eu não sei se eu estou errado. Eu li e fiquei espantado com isso, né? Então, muitas coisas sérias. Esse ano é um ano decisivo de eleições presidenciais, de governo de estados, deputados, senadores, todas aquelas coisas. Então, a gente está muito perdido e muito perplexo, porque a gente ainda está num cenário pandêmico. E para isso, eu trouxe um convidado que, além de ter uma inteligência fantástica, ele é muito interessante nas colocações, nas coisas que ele fala, que é o Leonardo Rocha Botega. Ele é professor de História, não é? Ele é professor de História no Colégio Politécnico da UFSM, também é presidente da Sedufism, e tem um currículo vasto aqui. Até estou olhando aqui na minha colinha para poder contar para vocês. Ele é formado em História pela URGS, é articulista no site do Claudemir Pereira. Então é um convidado bem legal que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente bater esse papo, que apesar de tema as pessoas já se assustarem, né, que é a situação política nossa, vai ser um papo que eu prometo que vai ser descontraído. Então eu vou trazer ele aqui. Cadê? Olá, tudo bom, João Vitor? Olá, tudo bom, Leonardo? Tudo Tudo bem? bem, Prazer tudo te bem. conhecer, Prazer viu? te ver. Prazer todo meu. Tá tudo certo aí? Estão conseguindo? O vídeo tá bom? Como é que tá? Tá bom, tá maravilhoso. Tô conseguindo te ver. Aliás, teu vídeo tá melhor do que o meu. Tá bom. Não, que isso, né? Mas tudo certo. Tô muito contente de te receber aqui, pois eu sempre digo que eu trago pessoas que eu gosto. Às vezes, os convidados que eu trago, eu conheço logo de cara e já trago para cá, porque tem conteúdo, tem uma coisa muito interessante para passar para as pessoas. E eu, como também faço parte da Redicina, que até em março eu volto meu programa na Redicina, eu estava vendo
eu acho que ano passado, uma live que a Melina fez contigo, fez com o José Mal do Paralelo 29 e com muitos outros. E eu achei muito interessante. Eu pensei assim, eu tenho que fazer uma live com esse cara para discutir sobre esse assunto muito importante. Que, como eu estava falando, é cada coisa pavorosa que a gente tem visto, né, Léo? Eu fico assim chocado, meu Deus, até quando a gente vai? Porque é uma crise social, política, econômica, que a gente fica assim realmente, sabe, assustado. Mas como é que tu vê tudo isso? Não é esse momento político que a gente tem passado, de coisas assim horrendas, de negacionismo por parte do nosso presidente, de N coisas. Como é que tu tem visto tudo isso? Bom, João Vitor, primeiro, né, agradecer o teu convite, né, é um prazer estar falando contigo, né, que tem uma figura que tem se destacado tanto, né, nesses novos meios, né, a gente que é de uma, eu sou de uma outra geração, né, tô transitando para este meio, né, então, e é muito bacana ver vocês, né, jovens, assim, trabalhando e explorando estes espaços de democratização da comunicação, né. É importante a gente ter também esse espaço, a gente tem que democratizar a comunicação. Né? A comunicação não é monopólio deste ou daquele, ela está aí. A gente, né? Eu sempre brinco, o ser humano, ele levou milhares de anos para descobrir a linguagem, né? Para produzir a linguagem. Né? Então a gente tem que explorar ela, né? E os novos meios de linguagem que surgem. Né? Então é bacana, é muito legal assim, estar aqui contigo. Bom, o que eu posso te falar? Eu estava pensando, né? Pensando um pouco assim, como é que a gente pode falar, porque normalmente isso se torna são temas bastante pesados, né? E de uma análise muito pesada, né? Porque nós estamos vivendo hoje é uma conjunção de várias crises. Tá? Nós estamos vivendo uma conjunção de várias crises. Né? Parece que o país abriu uma vala, algo assim, né? E ele jogou para fora tudo aquilo que estava escondido. Tá? O Brasil sempre foi um país violento, sempre foi um país carregado, né, de preconceitos, sempre foi um país elitista, sempre foi um país montado, né, e estruturado por uma lógica para alguns. Né? Nós somos um dos últimos países a abolir a escravatura. Ou seja, isso é um peso, né, muito forte. Né? Isso já fala muito do nosso país. Nós somos, só para ter uma ideia, o nosso país foi um dos poucos países que no século XIX ele inicia a industrialização ainda com a escravidão. Né? Então, para te ter uma ideia de como se pensava. E ainda assim, né, todo o processo de fim da escravidão, tá, ele é um processo que vem de uma pressão externa muito forte. Tá? Obviamente, houve todo um movimento abolicionista, houve toda uma pressão interna, houve todos os quilombos, houve toda uma pressão interna, mas a pressão externa ela teve um peso muito significativo. Ou seja, é um país que foi formado, né, para montar uma segregação. Né? Foi um país que foi montado para ser segregado. Tá? Aquilo que era da cultura popular, por exemplo, né, que hoje a gente vê, né, o samba, o pagode, né, que hoje todo mundo dança, nós só conseguimos ter espaço para essa cultura popular a partir da década de 30, a partir dos anos 1930. Ou seja, isso fala muito sobre um país. Isso fala muito. Né? Ou seja, nós passamos quase 110 anos depois da independência para deixar de criminalizar a cultura popular. Então esse país sempre foi um país violento. Né? A democracia, ela foi uma exceção nesse país. Se nós pegarmos toda a nossa história, ela é uma exceção. Né? Nós tivemos, a República foi proclamada com uma democracia restrita. Tá? Aí nós tivemos um período que não houve democracia entre 30 e 45, depois nós tivemos de 46 a 64 uma democracia que também, né, apesar de ter sido um período bastante criativo e de muita imaginação, né, do país, também foi
né, uma democracia restrita. Aí nós tivemos um golpe militar, né, à noite de 21 anos, tá? E nós vamos voltar depois a uma democracia ampla, né, pelo menos em termos de participação política, né, a partir da Constituição de 88, 89, né, com a primeira eleição ali em 89 para presidente, ou seja, um país que ficou de 61, de 1960 a 1989 sem eleger presidente. Então, a democracia nossa, ela não é parte da nossa história. Ela está sempre em construção, né? E essa democracia, ela tem sempre adversários, ela sempre teve adversários, ela sempre teve inimigos. O Brasil é um país de privilégios, né? O país é um país de privilégios. Eu sentia isso quando saía, né, quando era jovem, né, e a gente saía na rua, um grupo de amigos para passear na noite, né, para ir no DCE, né, para ir nos bares da cidade, né, a gente viveu um período que Santa Maria tinha uma vivência cultural muito grande, né, e a gente sentia a diferença do olhar sobre a gente e sobre os nossos amigos, né, por exemplo, nossos amigos que eram negros, né, a diferença dos olhares nos lugares para eles. A gente sentia isso na pele, né? Ou seja, esse é um país que sempre foi um país violento, né, que é um país que tem um racismo estrutural muito forte, tá, e que hoje parece que abriu, assim, né? Abriu, eu digo assim, parece que abriram o esgoto e os bichos escrotos soltaram para fora. E das mais diversas formas. Tá? Então, o que eu costumo falar, às vezes, quando eu converso, né, com os alunos, com o pessoal, nós precisamos reconstruir o nosso marco civilizatório. O que nós estamos vivendo hoje, né, é um conflito entre civilização, né, os marcos civilizatórios mínimos, né, da gente poder construir alguns acordos sociais, da gente poder construir, né, formas de convívio coletivo, né, e de outro lado, tá, é a barbárie, é o individualismo travestido da ideia de uma liberdade abstrata, né, é a violência, né, é a agressão institucionalizada ainda mais. Quando a gente vê, por exemplo, um discurso vindo do presidente da Fundação Palmares, né, que carrega todo um peso histórico de resgate, né, da cultura negra, da cultura popular brasileira, né, que vem para dizer, olha, o povo brasileiro, o povo negro brasileiro, ele tem uma cultura, ele tem uma vida, ele tem uma existência. Quando tu vê o cara, né, dizer que um imigrante, né, que abandonou uma guerra civil, que vem para cá fugido de uma guerra civil, e que vai trabalhar, né, num espaço de precarização, né, né, como um trabalho precário, né, lá trabalhando de bico num quiosque, né, e vai lá cobrar por R$200 e é morto porque foi cobrar, né, R$200. R$200. Né? E tu vê o cara dizer assim que ele era um vagabundo, que vivia entre vagabundos e então foi morto por outros vagabundos porque ele só faltou dizer assim, ele pediu para ser morto. Então quando a gente vê isso, sabe, é de uma violência, esse discurso é de uma violência, é de uma coisa assim que a gente sente na pele, né? É tão violento, né? A violência tem várias dimensões, né? É tão violento, né, quanto uma fila do osso, né, em cidades no Mato Grosso, que é um estado brasileiro que é campeão em exportações de alimentos. Né? Então, ou seja, são essas contradições, são essas coisas, né, que a gente tem vivenciado, né, e coisas que a gente achava que estavam no passado, que o Brasil havia superado, né, e que retornam hoje com uma outra intensidade. Tá? O João, você é de uma outra geração. Eu lembro que quando eu era novo, né, a gente vivenciou muito, né, a precariedade da vida,
de uma forma violenta, tá? De tu ver os aumentos constantes da gasolina, por exemplo, né? Eu lembro que, quando eu era novo, assim, o governo anunciava, vai aumentar a gasolina na segunda-feira. Ele anunciava na sexta-feira, e aí todo mundo pegava o seu carro e corria para o posto, e ficava aquelas filas quilométricas no posto para abastecer. A inflação corroía fortemente, né, a economia nacional, né? Nós conseguimos ter um certo controle sobre a inflação, depois nós conseguimos algumas conquistas sociais, ainda parcas, né, mas nós conseguimos algumas conquistas sociais. E hoje, né, ao invés de nós avançarmos, olhar para frente, avançar, ter um projeto de país, né, parece que a gente não só parou no tempo, como a gente parece estar regressando, né? Nós estamos vendo hoje coisas coisas bárbaras acontecendo, assim, sendo transmitidas ao vivo, como se fosse natural, como se fosse algo normal, né? E a gente sabe que, apesar desse país, né, ser um país que foi construído, né, de forma violenta, né, a gente sabe que o nosso povo tem muita solidariedade. O brasileiro, né, ele é solidário. A gente vê, agora na pandemia, a gente vê, olha quantas iniciativas de solidariedade a gente está vendo, né? Quantas coisas a gente está vendo aí acontecendo, né? E essa contradição, né, que a gente está vivendo entre a solidariedade, né? Eu escrevi num dos últimos textos do ano passado ali, eu escrevi um pouco sobre os dois Brasis, o Brasil da violência e o Brasil da solidariedade, né, que vivenciaram muito nesse momento da pandemia, né? A gente viu muitas ações de doações de alimentos, né, de buscar, né, manter a população que foi se precarizando ao longo da pandemia, né, e até antes, né? A pandemia ela agravou as nossas... tem um sociólogo espanhol, eu gosto de Santiago Gonçalves, que ele escreveu um texto logo no início da pandemia, e nesse texto ele tem um trecho que ele disse o seguinte: a pandemia é uma enfermidade que agravou enfermidades que agravou algumas enfermidades das sociedades. E no Brasil ela agravou uma das maiores enfermidades que nós temos, que é a desigualdade social. Né? O Brasil é um país extremamente desigual, né? E isso foi bastante agravado, né? Hoje nós temos 19 milhões de brasileiros, né, abaixo da linha da miséria. Não é nem da linha da pobreza, é da linha da miséria, né? A gente que não consegue minimamente se alimentar. Tá? São 19 milhões de brasileiros que não conseguem se alimentar. Se nós pegarmos, né, a gente teve a lógica, há 10 anos atrás, né, nós tínhamos, o país caminhava, né, para um processo contraditório, né, a gente também não pode idealizar as coisas, né, contraditório, um processo difícil, né, porém, tá, era um país que tinha uma expectativa de solidariedade, de crescer, de uma esperança. A gente tinha uma esperança, né? Hoje, o que a gente está vendo, né, a gente está desesperançado. O povo brasileiro está desesperançado, né? O povo brasileiro está desesperançado. A gente está vendo, cada dia parece que a gente está tomando uma bordoada, né? Cada dia uma bordoada. Aquele velho slogan, né? Todos os dias um 7-1, né? A gente parece que está vivendo isso, né? Então é um pouco isso, esse cenário, né, que a gente vai ter que achar uma saída. A gente vai ter que achar uma saída, né? A gente vai ter que provar que o Brasil da solidariedade é maior do que o Brasil da barbárie. A gente vai ter que comprovar isso, né? A gente vai ter que pensar, e eu acho que esse é o momento, né, que o Brasil vai ter que pensar isso. Não só porque é ano eleitoral, né? Esse ano nós temos um evento para repensar o Brasil que é muito importante, né? Esse ano nós completamos o nosso bicentenário de independência, né? É um momento de pensar a nossa independência,
né? No centenário da nossa independência, nós tivemos momentos em que o país foi repensado, né? A Semana de Arte Moderna, né? Nós tivemos vários momentos em que o país olhou para dentro e se repensou, né? E esse é o momento da gente se repensar, a gente tem que se repensar enquanto país, nesse momento, né? Para além da eleição. Para além da eleição, o que a gente quer desse país? Né? Que país é esse? Que país nós queremos? Acho que é um pouco isso que a gente tem que tentar conversar. Nós temos que achar pontes de diálogo. Nós temos que achar pontes de diálogo, né? Esse é o grande problema. Esse país desaprendeu a dialogar. Exato, e é o que tem faltado muito, é o que eu ia comentar, porque hoje em dia não existe diálogo, só a brutalidade e essas coisas tão horrendas que fazem a gente ficar assim, mais do que boca aberta. Realmente, nós precisamos encontrar pontos comuns, né? Nós precisamos encontrar pontos comuns. Nenhuma nação, nenhum povo, nenhum país, né, consegue crescer, consegue se desenvolver, consegue resolver suas mazelas sem encontrar esses pontos comuns. E nós temos que procurar pontos comuns. Nós temos que olhar, o Brasil precisa se olhar e dizer assim, olha, né, quais são os parâmetros para a gente construir um país para daqui a 10 anos? O que a gente tem que pensar para daqui a 10 anos? Que país a gente quer daqui a 10 anos? Né? Não que país a gente quer para amanhã. Não que país a gente quer no curto prazo. Tá? Não é o país que a gente não tem que pensar o país, né, a partir de a Bolsa de Valores caiu. A gente precisa fazer ela melhorar amanhã. Né? A gente não tem que pensar o país assim. A gente tem que pensar o país para daqui a 10 anos. Olha, o que eu quero daqui a 10 anos? Né? Que país eu quero daqui a 10 anos? Mesmo, né, que daqui a 10 anos, 15 anos, né, a gente, né, não esteja mais aqui no país, né, ou não esteja na nossa existência, né, mas a gente pensar, olha, o que a gente quer para o futuro? Eu acho que é isso que a gente não está pensando o futuro, né? A gente não está pensando no futuro, a gente está preso num presente, e a pandemia fez isso também, né? A pandemia nos trancou no presente também. Quando a gente acha que tudo vai resolver, vem uma nova cepa para tudo. Né? E a gente tem que pensar, né? Mas a gente tem que pensar para além disso. A gente tem que pensar o futuro. Né? Eu gosto de dizer que a gente tem que voltar a sonhar. Esse país não sonha mais. Né? Esse país não sonha mais. Né? A gente não sonha mais. Né? A gente tem que voltar a sonhar. Né? A gente tem que voltar a olhar para aquilo que a gente teve, né, de fundamental, para aquilo que a gente teve de melhora, mesmo nas contradições da nossa sociedade. Tá? É que triste de tudo também, o nosso país ele não sonha mais devido a ele acreditar muito nessa dura realidade que a gente tem passado. Né? Isso também cria uma barreira muito grande para a gente não sonhar, só crer no aqui e no agora. Com certeza. Né? Eu digo que assim, é muito fácil também, né, a gente falar, o país precisa voltar a sonhar, a gente precisa voltar a pensar o Brasil, né, a gente precisa voltar a definir metas. Né? Porém, nós temos também um país concreto. Tá? Nós temos um país concreto, tá, que está ali na esquina, com a plaquinha, né? Poderia me ajudar? Você poderia comprar uma bala para que eu possa me alimentar? Ou seja, nós temos que pensar nesse país concreto. Tá? Nós temos que pensar nesse país concreto. Tá? E não é... o Brasil tem uma coisa que me incomoda muito, né? Às vezes, no Brasil, que é quando a gente pensa, às vezes, esse país é um país bastante elitista, do ponto de vista do pensamento. Né? Às vezes, o intelectual brasileiro, muitas vezes, ele diz assim, ele tem uma solução na sua cabeça e ele quer colocar. Quer dizer, olha, é aqui que eu vou resolver. Né? Pois é. Mas aí falta justamente ouvir as pessoas. Né? E aí vem uma questão que eu estava falando antes. O nosso déficit democrático. Né? O nosso déficit democrático. Esse país precisa se repensar com democracia.
E o que é se repensar com a democracia? Né? É parar e ouvir o que o João Vitor tem para me dizer, né, sobre a sua escola, sobre a universidade, né? O que ele tem a me dizer sobre isso? O que o jovem tem a me dizer sobre política cultural? O que o jovem tem a me dizer, né, sobre as suas expectativas de vivência, né? Como é que o jovem vê o seu futuro? Eu acho que isso está faltando. A gente ouvir, né, o Brasil voltar, o Brasil mergulhar, né, nas suas bases mais populares, né, no diálogo com a população para entender, tá, mas o que a população, né, como é que a população está percebendo esse país? O que a população percebe nesse país? Tá? E aí um exercício que não é exercício moral. Né? Eu lembro, João, quando eu comecei, né, comecei a dar aula, né, acho que eu não me lembro, esse ano vai completar 20 anos que eu comecei a dar aula. Eu fui professor estadual durante 8 anos, né? E eu lembro numa escola de periferia que eu cheguei, né, eu tinha um aluno, e aí a gente entra, parece que tá com a cabeça assim, olha, eu tenho todas as fórmulas do mundo, né, eu tenho toda uma lição moral, né, para dar para os outros, né? Sim. Ou seja, eu quero construir eu tenho um mundo ideal que eu quero que os outros se aproximem, né? Mas aí eu esqueço de ver a realidade do outro. Tá? E aí, quando eu cheguei, né, eu dava aula numa escola de periferia aqui, né, e um aluno conversando comigo, né, num diálogo muito franco que eu sempre tive, ele disse para mim, eu perguntei para ele, né, cara, tu tá sumido um tempo da aula, o que aconteceu, coisa e tal, parará. Daí ele me falou, olha, professor, deu um problema na minha vida. Tá? Ele trabalhava como um soldado, aviãozinho, né, fogueteiro, né, do tráfico de droga. E eu disse para ele, cara, larga isso. Isso é vida para ti? Eu digo, como é que isso é vida para ti? E ele olhou para mim e disse assim, professor, o meu pai é auxiliar de pedreiro. Meu pai trabalha sem tantas horas por dia. Né? O que eu ganho num dia, o meu pai ganha numa semana. Professor, eu ando no centro, as meninas me notam. Professor, eu posso comprar o tênis da marca tal. Eu posso. Aí eu perguntei para ele, tá, e como é que tu vê o teu futuro? Ele disse, olha, professor, eu estou vivendo agora. Cara, o que eu vou dizer para ele? Olha, deixa tudo, vai fazer ali. Ou seja, é isso que a gente tem que aprender. Ou seja, qual é a perspectiva, o que a sociedade aponta para esse menino de alternativa a essa vivência violenta que tu sabe que não tem um futuro longo? O que a sociedade aponta para ele? O que nós apontamos para ele? Qual é a perspectiva? Qual o caminho que a gente vai dar para esse menino? Exatamente. É isso que a gente tem que pensar. Né? É isso que a gente tem que pensar. Não é achar que a sociedade é uma guerra de todos contra todos, então todo mundo tem que se armar, todo mundo tem que resolver a sua coisa, né, na base do TACAP, na base... Não, é como que expectativas eu tenho que dar para a população, né, para que ela pense o seu futuro. Né? Ou seja, o que o João quer daqui a 10 anos? O que o João quer daqui a 20 anos? De que forma que nós, enquanto sociedade, podemos garantir, né, para que o João possa trilhar o seu caminho? Não é eu chegar e dizer, olha, João, tu tem que fazer isso. Né? Tu tem que fazer o curso de história e virar historiador. Não é isso. Né? É dizer para o João,
como que a gente vai trilhar esse caminho? Né? Quais são as dificuldades que a gente está enfrentando? Ou seja, ouvir mais. Ouvir mais. Né? E isso significa tu repensar a própria política brasileira. A política brasileira é uma política que não é democrática, né? No sentido de ouvir a população. Eu costumo brincar que a gente diz assim, a gente elege deputado na expectativa, tá, de que o cara vai fazer alguma coisa, né? A gente sempre elege na expectativa de que, né, a gente dá um cheque em branco quando a gente elege. Tá? Por quê? Primeiro porque a nossa estrutura política é uma estrutura em que tu tem poucos partidos que têm projeto. Né? Hoje tu pega ali, tu sabe, olha, partido A, B e C tem projeto. Este eu sei que defende isso, este eu sei que defende aquilo. Né? A maior parte vive daquela coisa do toma lá da cá. Né? Tô aqui, participo do governo A, participo do governo B, participo do governo C, né? Participo de todos. Né? Eu costumo de brincar que tem um monte de político brasileiro que é o arroz, né? Acompanha todos os pratos. Né? Ele tá em todas as mesas e acompanha todos os pratos. Né? Isso não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Né? A gente tem que ter uma clareza, né, de que, bom, o que a gente vai defender? O que está se defendendo enquanto país? A gente tem que se enxergar naquilo que está sendo feito. Né? A gente tem que também, né, perceber que, olha, eu tenho voz nisso. Eu posso fazer isso. Né? Eu tenho que ter acesso a isso. Tá? E aí é um grande problema. Né? O Brasil, ele constrói barreiras. É um país que está permanentemente construindo barreiras. A nossa democracia é uma democracia que não é participativa. Nós não temos uma ampla participação. Né? A gente não consegue. Não temos mecanismos, não temos caminhos de participação. Né? A gente não define o que vai ser feito no nosso bairro. A gente não define o que vai ser feito, né, na nossa rua. A gente não define. Né? A gente espera, a gente tenta, né, sonha com alguém que venha e melhore a nossa rua, que melhore o nosso bairro. Né? Mas por que a gente não vê? Por que a gente não tem? Porque a gente não tem mecanismos para isso. Né? A gente não tem. Ou quando tem, né, a nossa vida é tão dura que a gente não vai atrás para buscar. Né? A gente não vai atrás para buscar. Né? Ou seja, como é que eu vou exigir de um cara, né, que está ali trabalhando 12, 16 horas por dia, tá? Que ele termine o seu trabalho e ele vai lá na reunião do sindicato? O cara não vai, porque a vida dele está esgotada. Então, ou seja, são coisas que nós temos que começar, que nós temos que mexer. Nós temos que mexer. Né? Uma das pontos polêmicos agora que a gente está tendo, né, é justamente a questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi feita sob um discurso de que nós vamos gerar mais empregos. Né? Era preciso tirar direitos para gerar empregos. Esse era o discurso. O que ela gerou? Ela não gerou emprego. Ela não gerou direitos. O que mais cresce hoje em termos de emprego no Brasil? Né? É o entregador, é o Uber, né? Que não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma. Né? Eu costumo conversar com o pessoal ali. Nada, né? Eu costumo conversar com o pessoal que faz entrega aqui, que faz Uber ali, que faz aqui. Cara, é dolorido, porque assim, o cara tá trabalhando 14, 13, 14, 15 horas, 16 horas por dia. Tá?
sem perspectiva, sem perspectiva. Porque se ele adoecer, ele não tem garantia de salário. Ele não tem garantia de nada. Né? Então, ou seja, nós tivemos um engodo. A reforma trabalhista foi um engodo. Então, nós temos que começar a pensar o país a partir daí. Ou seja, quais são os parâmetros, né, que nós temos que pensar, né, que vai criar um programa comum desse país. Ou seja, o que a gente vai fazer, o que a gente vai pensar, como que a gente vai pensar, né, de forma que a gente consiga ter parâmetros mínimos, né, que dê a perspectiva do João, né, do João construir o seu caminho, né, que dê a perspectiva, né, do Leonardo pensar também, né, na sua aposentadoria, né, e ter uma tranquilidade. Ou seja, é isso que nós vamos ter que pensar. Porque, João, uma coisa que a gente que a gente tem visto, né, desde 2016, né, um pouco antes, 2015 ali, quando começou as tramas ali para a deposição do governo Dilma, enfim, né, desde 2015, 2016, esse país começou a andar para trás. Nós estamos no andar para trás, né? E sempre com a promessa de, olha, nós vamos fazer isso porque vai melhorar o emprego. Nós vamos melhorar, nós vamos fazer uma reforma da Previdência, tá? Para melhorar o caixa para as futuras aposentadorias. Né? Aí tu aprova uma medida em que pessoas que ganhavam, por exemplo, benefício de prestação continuada, que não chega a um salário mínimo, estão perdendo. Estão perdendo o benefício por quê? Né? Estão tendo o benefício cortado, como conhecidos nossos. Né? Por quê? Porque simplesmente, né, a família, né, tem uma renda um pouquinho superior a meio salário mínimo por pessoa. Porque isso foi aprovado lá. Ou seja, para te ganhar os R$600 do benefício, é R$600 por mês. Né? A tua família tem que ter uma renda familiar que seja de meio salário mínimo por pessoa. Gente, quem é que sobrevive com meio salário mínimo? Uma família de 3 pessoas, vai ter que ganhar um salário mínimo e meio para receber tem que receber menos de um salário mínimo e meio para receber R$600. E esses R$600 a pessoa só recebe por quê? Porque ela não tem condições de trabalhar. É a pessoa que tem deficiência, é a pessoa que tem... Isso foi mexido, isso é violento, isso foi uma violência. Ou seja, nós estamos sofrendo violências cotidianas, né? E que nós temos que estancar isso. Nós temos que parar com isso. Se a gente quer pensar o país, a gente não tem que pensar o país só para o banqueiro, que é o que está acontecendo. A pandemia, nós estamos numa grande crise econômica na pandemia, coisa e tal, parará. Mas nós geramos, né? Nós geramos em torno de 21 bilionários desde que começou a pandemia. Ou seja, de que forma uma pessoa se torna bilionária enquanto o resto do mundo está perdendo emprego, né? Está na esquina pedindo esmola para comer, né? Está sem perspectiva de futuro. Cara, o que é isso? Que país é esse que gera bilionários, né? Enquanto nós temos fila do osso, enquanto nós temos... Pois é, uma coisa que eu quero te perguntar, muito interessante, que ano passado a gente viu uma capa de jornal assim, não tem como explicar o sentimento que eu senti, a capa do jornal Extra, aquele caminhão aberto cheio de osso, de restos, e as pessoas pegando ali com sacolas. Na tua opinião, Leonardo, nesse momento, nessas horas, tu acha que vem ali um sentimento de empatia nas pessoas que estão olhando aquela capa de jornal e que às vezes levam a integrar aquele
Brasil solidário que nós estamos falando, ou a brutalidade, a individualidade se sobressalta sobre isso? Eu acho que é muito boa a tua pergunta, João, porque para mim são duas reações diferentes, né? Eu te confesso que aquilo me chocou muito, né? Tu vê aquela imagem, né? Que é uma imagem que a gente cresceu nos anos 80, né? Que foi a década perdida em termos econômicos, né? Mas uma década de muito impulso social, né? A sociedade brasileira, ela melhorou muito nos anos 80, né? Em termos de cidadania. Mas economicamente, o Brasil vivia um dos piores momentos da sua história, em termos econômicos. Tá? E a gente viu isso de perto, né? A gente via isso de perto, né? A fila do osso, a fome, né? Eu lembro que o Brasil teve em 90, no início dos anos 90, o Brasil despertou fortemente, né, a discussão da questão da fome, né, com a ação para a cidadania contra a fome lá do Betinho, né? Betinho, para mim, é um dos grandes brasileiros, né, uma das grandes figuras que esse país já produziu, né? Betinho, um cara, a trajetória dele é genial. Acho que a gente tem que conhecer mais o Betinho, né? A gente tem que Inclusive, estudar vai mais o sair Betinho. um documentário, se eu não me engano, sobre ele. Isso, Se né? eu não me engano. Não, tem um documentário fabuloso sobre o Betinho, né? Que é, deixa eu me recordar o nome, A Esperança Equilibrista, né? Que ele é fabuloso, assim. O Betinho é uma figura fabulosa, uma pessoa que a gente tem que estudar, a gente tem que, né? Pela figura humana que ele era, pela sua solidariedade, né? Comparado com alguns, nós temos figuras hoje no Brasil que são extremamente relevantes em termos, né, de solidários, que estão para além, eu digo assim, são figuras que estão para além, né, das nossas dimensões contraditórias, né? O Padre Júlio, né? O Padre Júlio, o que ele faz em São Paulo é uma genialidade, né? O Padre Júlio, ele não está lá, ele diz assim, a minha função não é julgar, eu não estou aqui para julgar, né? Não estou aqui para julgar o morador de rua, o cara que está fundado no crack, coisa e tal. Não, eu estou aqui, né, para tentar fazer esse cara enxergar uma dignidade na vida dele, né? Para tentar dar um mínimo de dignidade, né? Eu não quero saber o que ele faz, né? Eu quero que ele tenha uma certa dignidade, né? E também, mesmo ele fazendo bem como ele fez, ele foi julgado por tirar as pedras lá de baixo, lá do viaduto. O pessoal, os moradores de rua não podiam ficar. Foi julgado por fazer uma coisa boa. Por quê? Porque nós temos um Brasil que historicamente é um Brasil repressor, é um Brasil que enxerga o país a partir do seu umbigo, né? Tem o Marcelo Yuca, né, que é um músico, né, que foi famoso por ser o grande letrista do Rapa, né? O Marcelo Yuca, ele montou um projeto musical, né, uma vez chamado Furto, né? E numa das suas músicas ele tem uma letra que ele diz assim, que ele fala das pessoas que estão de frente para o mar e de costa para o mundo, né? E é isso um pouco que a gente tem que tentar, esse país ele tem que se pensar mais, né, de frente para o mundo. Não ficar de costa para o mar, porque o mar é belíssimo, né? Mas tem que olhar para o mundo. Tem que olhar para o mundo. Né? Mas tem gente que não olha para o mundo. Tem um país, o Brasil, nós temos um grupo, uma pseudo-elite, né? Uma pseudo-elite. Acho que o Emicida, numa discussão, né, numa passada assim, eu gostei de um programa, né, em que o Emicida diz assim, não é elite, a gente tem uma burguesia. Né? Assim, elite é o que tem de melhor no país. Né? Normalmente, quando a gente fala elite, a gente fala algo que tem de melhor. Né? Ele diz, não, a gente tem uma burguesia que olha o mundo a partir da sua régua. E qual é a sua régua? A sua régua, tá, é uma régua de tentar manter privilégios, de tentar manter, né, aquilo que historicamente sempre teve. Né?
Vou te dizer uma coisa assim, ó, agora, esse ano, nós estamos completando 10 anos, né, da lei de cotas na universidade. Tá? Eu ingressei como docente na universidade, tá, em 2009. Eu costumo dizer que uma das frases que eu mais ouvia ao longo desses anos, tá, foi dos alunos dizerem assim: professor, eu vou ser o primeiro da minha família a ter um diploma. E, paralelamente a isso, à medida que a universidade foi se democratizando, né, foi garantindo que pessoas pudessem, que pessoas oriundas de famílias que nunca tiveram acesso à universidade passassem a ter um diploma, passassem a fazer um mestrado, passassem a fazer um doutorado, passassem a ganhar um mundão, né, com ciência sem fronteira, né, passassem a fazer aquilo que nunca foi reservado, né, e que nunca foi construído como um direito de cidadania nesse país, a universidade foi sendo atacada. Eu vejo isso no UFSM, né? Ninguém atacava o UFSM, agora eu vou puxar um pouquinho a brasa para o UFSM aqui, né? Ninguém atacava o UFSM, né? Antes de 1988, antes de 1988, 85 ali, né? Quando, né, os servidores que entravam para a universidade eram indicações políticas, de amizade. Ninguém atacava isso, né? Ninguém atacava a universidade quando tu tinha a cota do boi, em que o filho do latifundiário podia entrar, né, nos cursos de agronomia, lá nos cursos do Politécnico, lá, né, nos cursos técnico-agrícola lá do Politécnico, né, sem precisar fazer seleção, sem precisar fazer vestibular. Ninguém atacava a universidade. Agora, foi a universidade criar uma política de acesso, né, à população mais pobre que ela foi atacada. Né? Temos que voltar a ser a universidade que era antes. Né? A universidade perdeu em qualidade. Gente, em meio à pandemia, a UFSM subiu 21 posições no ranking mundial de universidades. Não é pouca coisa. Né? Em meio à pandemia, com cortes gigantescos no seu orçamento. Né? E é atacada. Então, ou seja, por que ela é atacada? Porque esse é um país que construiu espaços de privilégio. E as pessoas que estão acostumadas e que têm essa cultura dos espaços de privilégio, né, elas olham para a fila do osso e elas chamam quem está na fila do osso de vagabundo. Né? João, tem uma coisa que me chamou muita atenção a semana passada, quando foi divulgado a quantidade de pessoas que foram resgatadas de trabalho escravo no Brasil. Nós tivemos mais de 2.000 pessoas sendo resgatadas de trabalho escravo ano passado. Algumas pessoas como aquela lá de, se não me engano, é Minas Gerais, né, que viveu 20 anos. Teve casos recentes aí que passou na televisão que eu vi. Há 20 anos como trabalho escravo. Um país, né, que tolera trabalho escravo, sabe? E que muitas vezes se posiciona. Mas o cara, ela tá lá, né, ela tá lá ganhando uma oportunidade porque pelo menos ela tem um alimento garantido. Gente, um país que tolera esse tipo de discurso é um país cruel. É um país cruel. Eu tenho pensado muito, né? Nós temos um grupo social no Brasil, nós temos determinados grupos sociais no Brasil, tá? Que são grupos sociais insensíveis, intolerantes, tá? E que mantêm uma natureza, não digo natureza humana, porque eu não acho que haja natureza, que exista uma natureza humana, que a pessoa nasça ruim ou coisa e tal, né? Mas que tem uma natureza social, tá? Que é bárbara, que é perversa, né? Que é mesquinha.
e que pensa só no seu umbigo. E que pensa só no seu umbigo. Né? Teve um momento nessa pandemia, João, que me marcou muito. Né? Que me marcou muito. Um momento de muito dolorido. Tá? Eu estava aqui em casa, né? Estava aqui em casa, eu tinha dado aula pela parte da manhã, né? Essas aulas remotas malucas que a gente estava dando, né? A gente transformando a casa numa sala de aula de forma improvisada, com o cachorro latindo, tocando interfone, com barulho da rua, enfim. E eu estava aqui, quando terminou a aula, eu recebo a notícia, né, de que a mãe de um amigo meu, né, que era uma pessoa que a gente cresceu na casa dela, a gente tinha um carinho gigantesco, porque toda tardinha a gente ia na casa dele, e ela era uma das pessoas mais doces que eu conheci, né, que ela havia falecido, né, vítima da Covid-19. Aquilo foi muito dolorido. Enquanto eu tava, sabe aquela coisa, tu tomou aquela pancada da dor, né? Eu olho pro lado, eu começo a escutar carros de som, coisas, aquelas coisas assim de, porque esse vírus é uma enganação, porque esse vírus é não sei o quê, porque esse vírus, ou seja, fazendo a crítica a algumas medidas de contenção do vírus, que a gente sabe que são medidas duras, que são medidas difíceis, né? O lockdown, né? O lockdown foi necessário. E ele, muitas vezes, ele é necessário. A gente não tem que discutir o lockdown. A gente tem que discutir, né, é como que o governo, tá, naquele momento de lockdown, tá, vai garantir, tá, que o seu Pedro, que tem o boteco da esquina, né, tem um bar na esquina lá no bairro do Rosário, ele não quebre, ele não feche. Porque o seu Pedro não é um acionista. Ele não é um acionista lá, né, que vai perder, vai perder 1 milhão num dia, né, que na verdade não é uma perda, porque ele vai deixar de ganhar, porque ele ganha 1 milhão por dia na Bolsa de Valores. O seu Pedro não é isso. O seu Pedro é um cara que ele precisa estar ali, porque é dali que ele tira o seu sustento. Né? Ou seja, o que o governo vai fazer para o seu Pedro, né, durante o período de lockdown? A gente não discutiu isso. A gente não discutiu. Né? Aí que vem a questão do privilégio, né? De privilegiar aquele para não privilegiar esse que é necessário para tomar alguma atitude. João, no início da pandemia, em março, no início da pandemia, tá? Uma das primeiras medidas que o governo aprovou, tá, foi de dar 1 trilhão e 300 milhões, tá, para o mercado financeiro. E naquilo que eles chamam de solvência. Ou seja, garantir a segurança. Se esses caras perderem dinheiro, a gente tem esse dinheiro aqui de reserva para dar para eles. Meu Deus. Cara, enquanto isso, os caras iam, as lojas aqui no acampamento estavam quebrando. Estavam quebrando. Mas isso não foi discutido. Isso não foi discutido. Né? Isso não era discutido. O que era discutido era o cara do acampamento desesperado, né? Dizendo, olha, tem que parar com isso, lockdown, não sei o quê, parar. E muita gente se aproveitando disso. Muita gente se aproveitou disso, né? Para fazer performance política, para fazer, né? Para tentar ganhar voto, para se eleger na eleição de vereador. Se tornou uma massa de manobra, né? É isso. Foi criando, foi jogando com o desespero, né? Foi jogando com o desespero da população, tá? O desespero da população, a gente tinha uma época, alguns intelectuais brasileiros tinham uma tese, né, de que a miséria gerava revolta. Né? Então o povo na miséria vai se revoltar, vai fazer uma revolução, vai... Cara,
essa tese é uma tese extremamente equivocada, né? Porque a miséria normalmente ela leva à submissão. A miséria normalmente ela leva à submissão. Porque o cara quer resolver o seu imediato, né? Ele quer resolver o seu imediato, ele quer resolver como vai comer, né? Então ele não está preocupado, né? Ele está ali, né? E isso alimentou muito, né? Alimenta muito práticas de coronelismo, práticas de manipulação, né? Enfim, isso alimenta muito isso, tá? Então a gente tem que pensar, né? Um futuro a partir de valores que não são esses. Nós temos que pensar um futuro a partir da solidariedade, né? Eu acho que a gente tem que... Aqui, nós que olhamos para aquela fila do osso, né? E nos revoltamos, ficamos indignados, né? Nos toca aquilo de alguma forma, a gente fica mal vendo aquilo, né? Nós temos que propor um novo país. Nós temos que pensar o país. Nós temos que dizer, olha, gente, isso é intolerável. Não dá. Não dá, isso é intolerável. Isso não... Ou seja, nós temos que começar a retomar padrões daquilo que é intolerável no Brasil. A gente tem que parar de aceitar a naturalidade das coisas. A gente não pode aceitar que um membro do Estado brasileiro, né, chame de vagabundo um cara que foi morto porque foi cobrar o salário. A gente não pode aceitar isso, isso é inadmissível. A gente não pode aceitar, né, por exemplo, né, a destruição da cultura que nós tivemos agora, semana passada. Porque a mamata acabou, a mamata acabou, a mamata acabou. Sei que... Gente... Da Lei Rouanet, né? Que Da até Lei deu uma Rouanet. resposta semana passada. A Lei Rouanet tem problemas? Ela tem problemas, ela tem, né? Acho que a gente tem que pensar ela, sim, né? Agora, não é dessa forma. Não é tu chegar e dizer assim, olha, né? Só vai receber dinheiro da cultura, né? Um teto de 3 mil reais. Aí eu vou te dizer o seguinte, quem é o empresário, tá? Que vai financiar a cultura por esse valor? Para descontar esse valor não faz cócega na finança dele. Não vai financiar. Né? E aí é o seguinte, tu vai nivelando por baixo. Quanto custa para fazer um espetáculo? Bem mais do que 3 mil reais. Quanto, já garanto. é isso, quanto custa para ti, né, montar uma produção bacana, uma produção legal? Né? Quanto custa isso? Né? Mas é isso, mas aí o país pensa o seguinte, não, isso aí não é importante, isso não é fundamental, né? Tem que investir em educação, em vez dos espetáculos, em vez da arte, em vez de... Mas aí o que a gente está vendo? Não se investe nem na arte, nem na educação. Não se investe em nada. Esse país hoje, né? E ele aprofundou uma lógica que é o seguinte, né? Só se dá bem no país, no Brasil só se dá bem se o cara é banqueiro. Se o cara vive de finança. É só o sistema financeiro que está ganhando nesse país. Né? É só o sistema financeiro. Não é à toa que a gente está vendo várias pessoas fechando suas indústrias, né? Fechando indústrias e indo apenas para o mercado financeiro. Por quê? Porque é isso. Os caras estão ganhando lá. É só um setor que está ganhando nesse país. E o resto do país? Ganhando horrores, né? Horrores, é um absurdo. João, esse país tem tanto privilégio, tá? Que não é os privilégios que jogam, né? Porque, o privilégio do funcionário de escola, né? Que ganha uma merreca, né? O privilégio. Sabe, esse país tem tanto privilégio que eu sempre costumo dizer o seguinte, cara, se eu comprar uma lancha, eu não pago imposto.
O Brasil não tem imposto sobre lancha. O Brasil não tem imposto sobre o avião. Tu paga o imposto na hora da compra, aquele imposto ali que já está embutido no valor, né? Mas tu não tem um IPVA da lancha, um IPVA do... Agora, se eu comprar um carro de 30 anos atrás, eu pago IPVA. Um Fuquinha, compra um Fuquinha, paga IPVA. Ou seja, sabe, tem visto muito isso. Isso a gente não fala. Isso a gente não discute. Né? Isso a gente não vê ser discutido nesse país. Né? A gente não vê isso. Hoje, nós estamos... Tu olha o cenário do mundo hoje, né? Tu tá vendo uma coisa que eu sempre que eu costumo dizer, né, conversando com os alunos e com o pessoal, né? Hoje tu tem algumas instituições que eram demonizadas, né? Tu tem o FMI, Banco Mundial, coisa e tal, que estão com um pensamento mais avançado do que o pensamento do governo brasileiro. Né? Nos Estados Unidos, tem um grupo de empresários lá norte-americanos, né, que chegaram a dizer assim, me taxem. Vocês vão ter que me taxar, porque senão esse sistema não vai funcionar. Agora, vai dizer aqui no Brasil que tu tem que taxar, né, por exemplo, juros de dividendos, que não é taxado nesse país. Né? Ganhos com a dívida, que não é taxado. Né? Que é um dos poucos países. Né? É o Brasil e, se eu não me engano, a Estônia, dos países da OCDE, dos países da OCDE que não taxam. O resto todos taxam. Né? Vai dizer isso aí. Ah, não, mas aí tá... Né? O que a gente tem que começar a pensar nesse país é o seguinte, né? Hoje nós temos o cara que compra uma lancha, né? Dizendo que esse país cobra muito imposto. E convencendo o cara que tem o Fuca, né? Que ele não tem que a sua lancha não tem que ser taxada. Então, ou seja, é esse desequilíbrio que a gente tem no país. É esse desequilíbrio que a gente tem no país. Né? Esse desequilíbrio que é absurdo. Que é absurdo. Né? Que é absurdo. Tá? O pobre paga mais imposto que o rico nesse país. Então nós temos que inverter um pouco essa lógica para tentar ter um equilíbrio, né? Para tentar construir uma nova nação. E isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir. Né? É inegável, esse país... Ou a gente vai caminhar para uma barbárie, ou a gente vai deixar que o país exploda, né? E aí vamos ver o que vai dar, né? Vamos lá, um salve-se quem puder, né? O governo sendo substituído por milícia, né? E é isso. Nós temos que repensar esse país. Nós temos que repensar esse país. E aí não é uma questão que eu sempre digo assim, não é uma questão de pensar o país, né, a partir dos parâmetros, né, que a gente tinha. Por exemplo, fulano isso, fulano aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é não sei o quê, fulano... Não é isso. Nós temos que pensar o país a partir de pontos comuns. Quais são os pontos em comuns que a nossa sociedade tem? Como que a gente consegue pactuar a nossa sociedade? Como que a gente consegue construir a nossa sociedade? Mas como é que a gente pactua essa sociedade? Como é que a gente constrói a sociedade? Né? Como é que a gente consegue ouvir, né, o que a geração, né, do João Vitor precisa, né, do que a minha geração precisa, do que a geração da minha mãe precisa. É a gente abrindo espaços para que essas pessoas, para que a população brasileira possa se manifestar e ter esse poder de voz. Né?
Nós temos que construir uma democracia baseada no diálogo, né? Muito mais do que uma democracia de delegação de poderes. A nossa democracia é uma democracia de mera delegação de poderes. E isso é um problema. Né? A gente vota, como eu disse, a gente vota na expectativa de que alguém vai nos representar. Tá? E a gente delega para alguém a tarefa. E muita gente vira as costas e diz, deixa o cara lá. Deixa o cara lá. Né? E aí a gente cobra. Né? Muita gente não lembra em quem votou. Né? Mas o que nós precisamos, né, é ter voz. É ter voz. Nós precisamos ter voz. Nós precisamos dizer, olha, o que nós queremos? Né? O que nós queremos? E nós temos experiências hoje no mundo afora, né, que estão levando a isso. Né, que estão construindo isso. Que estão pensando isso. Né, que estão saindo um pouco desses espaços, né, de delegação de poder, de coisa, e que estão dando voz à sua população. Né? Nós temos experiências de municípios, né, na Europa, né, Barcelona, por exemplo, né, em que tu tem lá os conselhos de bairro, Nós tivemos algumas experiências aqui a nível de Rio Grande do Sul, né, com orçamentos participativos, que davam voz à população. Mas o que nós temos que pensar a partir disso, né? Porque senão a gente vai viver eternamente, né, se desgostando, dizendo, olha, pô, lá vem a política de novo. Né? A gente vai passar a vida inteira tendo ódio de política. Por quê? Porque a política é entendida como uma delegação de poder. Né? Quando, na verdade, nós temos que entender a política como aquilo que os gregos chamavam, né? A ética da polis, né? Aquela coisa da cidadania, da participação, né? De eu ser responsável pela minha cidade. Tá? E de eu ter espaço para exercer essa responsabilidade. Tá? Eu acho que é isso que nós temos que pensar. Né? Claro que a gente às vezes fala isso aqui, e eu sei que esses temas provavelmente eles vão passar à margem de uma eleição. Eles vão passar à margem de uma eleição. Né? Mas a gente tem que falar. A gente tem que falar isso. A gente tem que dizer, olha, né? A gente tem que dizer, olha, gente, né? Esse país produziu essa barbárie, né? Porque historicamente ele nunca enfrentou, tá, os seus problemas. Ele sempre jogou para debaixo do tapete. Sempre jogou para debaixo do tapete. Né? Nós jogamos para debaixo do tapete o fim da escravidão. Tá? Eu lembro, tem um filme, tem uma passagem de um filme que é o Cafundó. O filme, o Lázaro Ramos faz uma atuação brilhante naquele filme. Né? E aí, esse filme, uma das primeiras cenas, né, é o Lázaro Ramos, e eu não me lembro quem é o outro cara que está com ele ali, né? Eles são dois libertos, né, escravos libertos. E aí um olha para o outro e diz assim, ganhamos, a abolição veio, ganhamos a liberdade. E eu digo assim, tá, mas o que é isso? O que nós vamos fazer com a liberdade? Para onde eu vou? O que eu faço? Ou seja, nós jogamos para debaixo do tapete os problemas sociais que foram gerados do pós-abolição. Né? Nós jogamos para debaixo do tapete, tá? A tortura, né? Os crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar. Nós jogamos para debaixo do tapete. Né? Ou seja, nós vamos jogando para debaixo do tapete os nossos problemas. Nós vamos jogando para debaixo do tapete. Nós vamos empurrando. Né? Aí lá pelas tantas, né? Lá pelas tantas, tá? A gente vê emergir, né, uma figura bizarra, né, como a gente tem hoje na presidência, que simplesmente ergue o tapete e larga tudo. Né? E larga tudo. E autoriza
o discurso de violência, né? Eu costumo dizer assim, esse ódio que hoje está exposto, ele sempre existiu. Mas tinha gente que só destilava esse ódio depois da terceira, quarta cerveja, né? O tio que estragava a festa da família. Se brincar, o cara que estragava a festa da família lá depois da terceira, quarta cerveja lá, começava a falar um monte de merda lá e esculhambava tudo, né? Hoje não. Esse ódio que só se manifestava depois da terceira, quarta cerveja por essa turma, ele tá aí, ele tá aberto, e ele tá sendo naturalizado, ele tá sendo visto assim como, né, como algo que, pô, mas olha aí o que o cara falou, né? Gente, o que o cara falou é crime. É crime. Defender o nazismo, né, em rede nacional, né, em live, coisa e tal, é crime. É crime, né? Agora, final de semana, agora, né, a torcida do Brasil de Pelotas deu uma lição de cidadania no final de semana. Quando eles botaram para fora do estádio um cara que estava cheio de tatuagem com suástica nazista. Gente, tu fazer uma tatuagem com suástica nazista é crime. E é crime por quê? Porque é tu cultuar uma experiência, né? E cultuar uma ideologia que era uma ideologia de morte. Não era uma ideologia, não era uma ideologia que pensava, né, um futuro comum. Exatamente. E até a gente teve um caso muito recente de uma moça, que eu não sei, me desculpe, de vez em quando eu penso que essas pessoas têm titica de galinha na cabeça, fazer um bolo de aniversário e ali a foto do Hitler ali exposta, fazer um aniversário na temática do Hitler. Coisa louca, gente. As pessoas estão, sabe, não falta sanidade. É muito cinismo e pouca sanidade, eu acho. E isso se manifesta um pouco, né? Recentemente, o professor Guilherme, da Unipampa, o professor Guilherme Roves, né, ele produz alguns vídeos, algumas coisas que bem interessantes, e ele resgatou recentemente num vídeo dele, que ele postou na sua rede social, né, o paradoxo de Popper, né? Popper era um intelectual, né, o Karl Popper, né? Ele escreveu um livro que até não é um livro cultuado por grupos de uma esquerda, de direita, né, da direita, de uma direita, né, liberal, enfim, até democrática, né? E o Popper, ele fala, né, o seguinte: o tolerar o intolerável. Né? A gente não pode tolerar o intolerável. Os limites da liberdade e os limites da democracia estão no intolerável. O que é intolerável está fora da democracia. O que é intolerável, ele está fora da convivência social. Né? Nós somos uma sociedade. Nós não somos um monte de indivíduo solto no mundo aí. Né? Nós somos uma sociedade. Né? E o tolerável, tá? É aquilo que não fere a sociedade e nenhum grupo específico da sociedade. O nazismo, ele é intolerável porque ele fere vários grupos da sociedade. Por exemplo, tá? A perseguição aos judeus, né? A perseguição a todos que pensam diferente, né? Por exemplo, né? Grupos religiosos, né? Testemunhas de Jeová, foram grandes vítimas também, né? do Hitler. Ou seja, são vários grupos sociais que foram grupos, né, sociais, éticos, religiosos, ideológicos, socialistas, comunistas, os liberais democráticos, todos esses foram parar nos campos de concentração. Né? Então, ou seja, nós temos que parar, né, e dizer assim, gente, o ano retrasado,
Como é que é o nome do programa? É uma espécie de Big Brother. É o Big Brother lá de Portugal. Né? O Big Brother de Portugal. É o mesmo. Um dos participantes, ele estava brincando, né, com saudações Fazendo nazistas na casa. a saudação nazista, isso eu vi Isso. num vídeo. E no meio, e as pessoas chamaram a atenção dele, né, para isso. Olha, cara, não faz, isso não é, isso é símbolo de morte, é símbolo de tragédia. E o cara foi expulso da casa por fazer isso. Ele foi expulso da casa por fazer isso. Né? Nós não expulsamos ninguém disso. Nós fomos tolerando. A nossa sociedade foi tolerando isso o tempo inteiro. Né? Nós toleramos isso. Nós toleramos demais. Né? O Brasil tolerou o intolerável durante muito tempo. Até a gente começar, até a gente naturalizava o intolerável. Né? João, a tua geração, a geração de vocês, é uma geração que a minha geração tem que aprender muito em termos de convivência. Eu aprendo muito com os meus alunos em termos de convivência. Né? Em termos de construções, né? Por quê? A nossa geração, né, era uma geração escrota. A gente pertenceu a uma geração escrota. A gente ria daquilo que era intolerante. Sabe? A gente fazia... Olha, cara, era absurdo. Né? A gente excluía e naturalizava aquela exclusão, transformando ela em piada. Sabe? Por que muita gente da minha geração hoje diz pro pessoal assim, agora não pode nada, agora é politicamente correto, agora não sei o quê. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela chegou no momento em que ela tem que dizer basta. Basta. Tem coisas que não tem. Né? Não tem. A gente não pode aceitar, né, que tu tenha um grupo de 10 adolescentes caminhando pelo shopping e o segurança aborde só um porque ele é negro. A gente não pode tolerar isso. A gente não pode achar que isso é natural. Né? A gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode aceitar, né, que fazer justiça com as próprias mãos seja algo tolerável. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar, né, que um policial, que nem ontem, né, atire contra um menino que está vendendo, contra um cara que está vendendo bala, porque desconfiou que o cara era assaltante. A gente não pode tolerar isso. A gente não pode tolerar isso, a gente não pode aceitar isso. Mas a gente tolerou muito tempo isso. A gente tolerou muito tempo isso. Né? Esses bichos escrotos que eu falei, né? Os bichos escrotos que soltaram e que estão soltos por aí, né? São fruto da nossa tolerância com o intolerável. A gente tolerou muito o intolerável. Né? E eu espero que a gente, esse ano, a gente consiga minimamente pensar, né? Pensar esse país a partir de dizer, olha, qual é os limites de tolerância da nossa sociedade? Nós temos que dar um basta. Nós temos que dar um basta para as questões que são estruturais nessa sociedade e que fazem parte, né, da forma de pensar da nossa sociedade, da forma de agir da nossa sociedade. Né? Nós temos que dar um basta, né, para a execução, né, para o cara... nós temos que dar um basta, né, para chacinas. Né? Um grupo de policiais não tem o direito de invadir uma favela e matar 21 pessoas, porque tem um cara lá que foi suspeito, né, que é suspeito de ter matado um colega deles. Os caras não podem entrar lá atirando em todo mundo, matando todo mundo. O cara tem que entrar lá, né,
com o serviço de inteligência, descobrir quem é o cara que cometeu o crime, né? E levar esse cara a julgamento. E se for, né? E se for o caso, o cara, né? Se for de fato comprovado, coisa e tal, esse cara passar por um julgamento, ser preso. Né? A gente não pode tolerar isso. A gente não pode tolerar a justiça com as próprias mãos, feita pelo próprio Estado. Mas a gente tolerou. Historicamente a gente tolerou isso. Né? Até se tornar bala perdida. Né? Até se tornar bala perdida. O Paulo Lins, no Cidade de Deus, né, no livro Cidade de Deus, que depois virou filme, né, quando ele narra a Cidade de Deus, ele diz assim, a violência de Cidade de Deus, né, ela só passou a ser percebida, né, quando ela saiu da favela. Né? Ele diz assim, quando ocorreu o processo que ele falou a democratização da cocaína. Ou seja, que era uma droga cara, então para poder comprar os caras tinham que sair a assaltar, fora da favela. Porque enquanto se roubava o gás, era tolerável. Né? Aí saiu de lá, né? Aí... E qual foi a resposta que a gente deu a isso? A gente deu uma carta branca para matar. Pois é. Em nome disso, a gente deu uma carta branca para matar. Os caras se pode tudo, né? Os caras, nós somos o país que tem mais chacina no mundo. Nós somos o país que tem mais chacina no mundo. Infelizmente. Então são coisas assim que a gente tem que... Nós temos que pensar quais são os nossos limites. Quais são os limites que a nossa sociedade aceita? Os limites da atuação do poder sobre a gente, né? Os limites das nossas relações entre a sociedade. Tá? Quais são os limites que a gente tem? Né? E, bom, a partir daí, né, definindo esses limites, bom, agora quais são os pontos comuns que a gente tem? O que a gente tem em comum? Pois é. Até, desculpe te cortar, te interromper, é que tem tanta gente boa entrando aí que eu quero mandar o meu abraço e meu beijo. Eu vi que uma pessoa muito querida fez um comentário sensacional que até eu quero responder. Cadê aqui? Carla, beijo. Carla Helena Parada. Aqui a Tamara. Paulo, um abraço, Paulo. Paulo e Tamara, queridos. Uma aula dessa fala do Leonardo. Tudo é uma aula. Olha, gente, eu tô assim, ó, em estado de graça. É tão bom, porque é sério. Porque eu gosto de propor essas coisas nisso que eu faço. Porque às vezes não adianta a gente só trazer coisas relacionadas a isso, aquilo, a cultura, o que está acontecendo, trazer coisas boas, se a gente está vivendo numa sociedade que tá triste, que está caótica, que está sofrendo problemas realmente complicados, difíceis, eu tenho que trazer a realidade para vocês. Eu não posso mostrar um mundo cor-de-rosa, sendo que a gente está num mundo cheio, que está num abismo, não é infernal. Então, é muito importante, eu estou muito contente de trazer o Leonardo aqui, que eu estou dizendo, até estava pensando que hoje eu estou de ouvinte. Eu nem quero fazer muitas perguntas, porque a cada coisa sensacional que tu está falando, e eu vou pensando e fazendo algumas reflexões aqui, que, aliás, agora vem uma pergunta polêmica que eu vou fazer aqui. A gente está num ano eleitoral onde nós temos duas extremidades, não é? Duas coisas aí, que é Bolsonaro e Lula. E no meio tem Ciro Gomes, o Sérgio Moro, Mandetta, o Dória, enfim, N candidatos. E como é que tu vê isso, essa loucura entre o Lula e o Bolsonaro, que nem é preciso falar, porque a gente tem visto o que ele tem feito. Como é que tu vê aí essa... Não é uma saia justa, mas essa sinuca de bico que que o brasileiro se encontra? Claro, eu acho... Aliás, não é muito difícil gente que apoia o Bolsonaro. Infelizmente, existe gente que apoia o nosso presidente.
Mas essa sinuca de bico, qual é a reflexão que o brasileiro deve de se fazer antes de chegar lá na urna e fazer o seu voto, concretizar o seu voto? Para mim, um dos primeiros parâmetros, né, eu não vejo como extremidades, né, eu não vejo, né, eu acho que o que parece que às vezes a gente tenta, são os dois lados da moeda, né, um aqui e outro ali, né, como se fosse, por exemplo, né, eu vejo, por exemplo, uma escolha difícil, né, um parâmetro, dois extremos, dois radicalismos, coisa e tal. Para mim, o parâmetro básico, né, um parâmetro básico que eu coloco é o seguinte, é a democracia. A democracia é o parâmetro básico. Exatamente. Né? Nós tivemos, né, a gente pode ter a simpatia, não ter a simpatia pelo Lula, enfim, né, mas nós tivemos de 2002, né, até 2016, tá? Nós vivemos um período, né, um processo contraditório, né, com problemas, a gente sabe que teve alguns problemas, né, a gente não pode jogar para debaixo do tapete isso, tá? Mas em nenhum momento a gente viu a democracia sendo atacada. Né? A gente não viu, durante esse período, tá? A gente não teve medo de golpe de Estado durante esse período. Tá? Agora, de 2018 para cá, a gente teve medo de golpe de Estado. A gente teve medo, né, de ser atacado na rua. Né? A gente teve medo, né, de determinadas coisas acontecerem. Tá? E para mim esse é um parâmetro. Esse é um parâmetro. Tá? Bolsonaro, ele não tem apreço pela sociedade. Ele não tem apreço pela democracia. Nunca teve, né? Nunca teve. Nunca teve. Nunca. Né? Os meus amigos que são psicólogos, psicanalistas de linha lacaniana, eles dizem assim, que é muito fácil tu criar tu produzir, né, tu fazer um diagnóstico, né, de análise do Bolsonaro, né? Mas ele não é louco. Aí ele é meio sociopata também. Mas ele não é louco. Né? Mas ele não é louco. Né? Ele representa, né, uma visão de forças sociais, uma visão de grupo, né, que foi derrotada na transição da ditadura para a democracia, inclusive dentro dos quartéis. Né? Bolsonaro representa, e sempre representou, uma ala militar que não aceitou a redemocratização. Ele representa aquela turma que botou bomba, né, que queria botar uma bomba no comício do Rio Centro em 81, né, e que a tragédia só não foi maior porque houve um desastre, né, houve um acidente, o cara explodiu a bomba no próprio carro que estava, né. Representa a turma que botava bomba nas bancas de jornais, né, para que os jornais democráticos não chegassem até a população, como fizeram em Porto Alegre, como fizeram em vários lugares. O Lula, ele tem uma trajetória, né, contraditória, né, tem uma trajetória, né, mas o Lula é fruto de uma experiências de diálogo, né? É fruto de experiência de diálogo, né? O Lula nunca foi, né, uma experiência de um sindicalismo revolucionário, por exemplo. Não. Né? Ele sempre foi sempre que ele cresceu e ele se construiu como, né, dentro de uma proposta que era uma proposta de sindicalismo de negociar com o patrão.
seja, de negociação. Né? E ele governou assim. Né? Ele governou assim. Né? Ele governou assim. Os banqueiros ganharam dinheiro durante o governo dele, né? Muito dinheiro, e a população também teve uma melhora no seu nível de vida. Né? Isso é inegável. Isso é inegável. Né? Às vezes a gente vai e chega... Não, mas... Não, gente... o fato de eu ouvir, de eu ter escutado, né, de 2009 para cá, a maior parte das vezes a frase eu vou ser o primeiro da minha família a ter um diploma, isso é muito significativo. Isso é simbólico. Ou seja, o Brasil, ele teve uma melhoria social. Ele teve, é inegável isso. Né? É inegável. Né? É inegável isso. Né? Teve problemas? Teve. Tem problemas estruturais. Né? Por exemplo, né? Esse alargamento da democracia não foi feito. Que eu acho que aí é uma questão fundamental. Né? A gente alargar a democracia. Né? A gente mudar a forma de se fazer política dentro do Congresso. Isso não foi mexido. Né? Isso não foi mexido. Mas tampouco a gente se viu ameaçado, né? Em termos de democracia. Né? Eu não lembro de ter dormido uma noite tensa, né? Como a noite do 6 para o 7 de setembro, recentemente, né? Que era anunciado um golpe de Estado, né? Que ia se fazer, que ia se não sei o quê, e no fim acabou virando uma pataquada. Né? O comandante que ia dar o golpe de Estado acabou, né, se tornando acabou com uma cartinha, né, escrita por quem de fato manda no país, né, que foi aquela carta que o Temer escreveu lá para o Bolsonaro, lá, que foi uma coisa patética, né. Eu não lembro, né, de ter vivenciado isso. Então, ou seja, o parâmetro da democracia, para mim, ele é fundamental. Para a gente separar isso. Né? Para a gente separar. Qual é o parâmetro da democracia? Né? A democracia é o parâmetro. Né? A democracia é o parâmetro. Como que eu sou enxergado? Né? Como que o bolsonarismo enxerga o João? Né? Deve enxergar muito mal. Como que o lulismo enxerga o João? Né? Porque é isso, ou seja, a gente não tá falando, né, de uma perspectiva de um ideal. Né? Ou seja, a gente não está falando numa perspectiva ideal. Aquilo que eu vinha falando até agora, né? Ou seja, uma democracia ideal, com participação, com uma sociedade que todo mundo possa sonhar, que todo mundo... Isso é o que a gente espera. Essa é a nossa expectativa, é isso que a gente tem. Esse é o nosso horizonte. Né? Esse é o nosso horizonte. Agora, a gente não pode ficar só no horizonte. A gente tem que pensar na nossa concretude. E nessa concretude, a gente pensa o quê? Né? A gente pensa o quê? Primeiro, né? Dentro das perspectivas que estão postas, o que fere a minha existência? O que fere a existência do meu vizinho? O que fere a existência do meu amigo? O que fere a existência... Eu tenho amigos que são LGBTs, que eles, conversando, né, de uma forma muito dolorosa, eles disseram para mim assim, o bolsonarismo serviu para revelar para mim, né, para revelar para a gente quem não tem o menor apreço pela minha existência. Né? Revelar o tio que não me tolera, revelar o... Ou seja, é disso que nós estamos falando. Eu acho que é essa perspectiva que a gente tem que pensar a eleição. A gente tem que pensar eleitoralmente, né? Pensar o Brasil hoje, dentro das cartas que estão aí em termos eleitorais, né? Pensar isso. Ou seja, nós precisamos repactuar esse país. Nós precisamos, né, dar um basta na naturalização da barbárie.
Como isso é possível no curto prazo? Né? Como isso é possível? Aonde eu enxergo a perspectiva de poder minimamente voltar a dialogar? E com quem eu não tenho a menor perspectiva de diálogo? Eu não tenho dúvida disso. O ano passado, né, nós tivemos vários lugares, né, em várias. Não vou falar daqui, vamos pegar Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro. Tinham vários colegas e amigos lá da universidade, lá do Rio de Janeiro, da UERJ, não sei o quê, né, votaram no Eduardo Paes. Né? Que eles, pô, o Eduardo Paes é um cara, aquele jeito ali, aquela coisa, sabe, é um macaco velho da política. Né? É um macaco velho da política, é um cara que não sei o quê, parará. Cara, mas eu vou votar no Eduardo Paes no segundo turno porque eu preciso barrar o Crivella. Porque o Crivella, ele fez um governo que proibiu uma revista, uma história em quadrinho, né, na Feira do Livro, porque tinham 2 personagens LGBTs. Gente, aonde eu tenho parâmetro? São esses parâmetros que às vezes a gente tem que pensar de uma forma realística, né? A política nem sempre é o ideal, né? Nem sempre é o ideal. Eu já pensei, já tive, há 20 anos atrás, eu até dizia, não, é aqui o caminho. Né? A gente tinha um discurso muito moralizante, é aqui o caminho. Né? Hoje, o que a gente faz? A gente vai, né, dizendo, olha, nós temos que construir o caminho, ou reconstruir os caminhos. Né? Nós estamos hoje no momento em que esse país não constrói nada. Nós estamos hoje no momento que nós temos um governo de destruição. Tudo está sendo destruído. Né? A nossa perspectiva de vida está sendo destruída. Né? Os nossos espaços de socialização estão sendo destruídos. Né? Por que isso? Por que isso? Né? Nossos espaços de socialização estão sendo destruídos. Né? Tem lugares que são fantásticos, que são muito bacanas, e que a gente sempre gostou, né? E que hoje, por exemplo, eu não tenho a menor vontade de ir. Por quê? Porque eu vou lá para ouvir discurso que saiu do esgoto, né? E que ataca fulano, e que ataca ciclano, e que ataca não sei o quê, e que ataca isso. Ou seja, o que permitiu isso? Nós temos que barrar isso. Nós temos que barrar o que permitiu isso. Né? Por isso que eu digo assim, essa coisa assim, são 2 lideranças populares, tem dúvida. Né? O Bolsonaro tem uma popularidade, né? Porque a gente tem um público que se enxerga nele, né? Que se enxerga nele. Né? O Lula tem a sua popularidade. Né? São 2 lideranças populares. Né? Essa talvez seja a única coisa que iguala os dois. A partir daí a gente pensa, bom, quem fere a minha existência? Né? Quem atacou toda a construção que a gente fez desde o final da ditadura? Né? E aí a gente vai definindo. Né? O que a gente vai fazer? Exatamente. Léo, eu vou ter que te interromper, que a gente já está estourando o horário. Olha, fazia tempo que eu não ia até... Já são... Que horas são aqui? 21h54. Poxa, passou tão rápido! Eu nem senti o tempo passando aqui. Nem eu, por isso que eu digo, eu adoro fazer isso que eu faço, porque eu não sinto o tempo passar. Porque é tão bom a gente ouvir coisas boas de pessoas maravilhosas, inteligentes como tu. Eu fiquei realmente, assim, felicíssimo. Pode ter certeza que esse meu espaço vai sempre estar aberto para esse tipo de discussão, para esse tipo de conversa que é muito importante, muito necessário. Ainda mais agora, ainda mais nesse momento todo que a gente tem
vivido, que a gente tem passado, mas foi realmente espetacular ter te recebido aqui, viu? Espero que tu tenha gostado, pois eu adorei ter conversado contigo. João, primeiro, quero agradecer o convite, né, dizer que foi um prazer ter conversado contigo. Né, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Né, eu preciso conversar com as pessoas. Né, essa é uma necessidade. Né, quem me conhece sabe, eu falo muito. Né, e eu gosto de conversar com as pessoas. E eu gosto de ver essas iniciativas, né, de juventude, né, de ver essa juventude que sonha, que tem expectativa, que está aí, que está... Tô aqui, né, tô utilizando a minha ferramenta, né, para dialogar com as pessoas. Sobre tudo. Né? Vou dialogar sobre a diversão, que faz parte da nossa vida, não é só a seriedade. Né? Vou falar sobre a diversão, Com certeza. vou falar sobre o futebol. A vida não é só, né? A gente tem que pensar que a nossa dimensão ela vai adiante, né? A nossa dimensão humana ela vai adiante, né? E eu acho muito bacana, né? Esse teu espaço é muito importante. Achei bacana mesmo, né? Quero te parabenizar pelo espaço, né? Um rapaz jovem, né? Talentoso, né? Que está aí, né? Cavando seu espaço, né? Buscando o seu caminho, né? E achei muito interessante, né? Então quero te parabenizar, né? E agradecer o convite. Foi um prazer conversar contigo, né? Um prazer gigantesco, assim. Muito obrigado mesmo. Obrigado quem assistiu a gente. Tem tanta gente querida aí. Paulo, que sempre está aqui, que até agora há pouco estava. A Tamara, esposa dele. Diego, muito obrigado, viu, pelo comentário. A tua esposa, a Márcia, todo mundo aí que assistiu, olha, fiquei extremamente contente, feliz. Tamara e o Paulo, grandes figuras, né? A Tamara é uma figura Grande. genial, assim. Paulo, o marido dela, o Paulo, está sempre me assistindo. Eu não sei como até agora ele não enjoou. Ligando. Sabe quem estava ligando? São Paulo. São Paulo, para de ligar para mim. São Paulo lá, o pessoal lá do 011 sempre ligando para mim. Mas, gente, muito obrigado. Um abração a todos. Terça que vem, 8h15 da noite, estou de volta, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abração, Obrigado. João. Tudo de bom.